Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, quero te entregar, ó Pai, esse dia nas tuas mãos. Já quero, começando, Deus, entregar as nossas guerras. Pai, quão difícil está sendo essa semana para a gente poder cumprir tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Quanto o inimigo tem levantado para tentar nos paralisar. Como tem sido, ó Deus, desafiador. Mas hoje nós escolhemos não só começar o nosso dia entregando a Ti, mas já clamando o Senhor para poder estar na nossa guerra. Já envia os Teus anjos para ir à nossa frente, vá o Senhor à nossa frente ordenando, ó Pai. Quando o Senhor foi à frente do povo de Israel, eles ganharam todas as batalhas que o Senhor estava à frente. Eles só perderam aquelas que o Senhor não estava presente, ó Pai. Então, já te começa te pedindo, o Senhor esteja à nossa frente, que tudo aquilo que tem se levantado contra a gente já começa a cair por terra agora. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que caia por terra agora. Todo desafio, toda dificuldade, tudo aquilo que tem se levantado para nos paralisar, ó Pai, eu já começo clamando ao Senhor, se faz aqui presente. Eu já coloco esse passo nas suas mãos, ó Deus, e já começo a pedir, abra o nosso coração para ouvir a tua palavra. Começa a nos preparar para ouvir a tua palavra, nos dando discernimento, entendimento, nos guiando, ó Pai, porque hoje nós vamos falar sobre a verdade que liberta. Então já começa a abrir a nossa mentalidade, já começa a abrir o nosso coração, já começa a abrir a nossa visão, já começa a abrir o nosso ouvir, para que Deus nós tenhamos a capacidade de transmutar tudo aquilo que é as nossas crenças e os nossos bloqueios, tudo aquilo que nos paralisou a vida inteira, pela tua verdade, pela tua promessa. Que nesse momento, Deus, eu me esvazie de mim mesmo, o Espírito Santo do Senhor me enche, eu seja apenas um instrumento do Senhor aqui na terra. Que o Senhor possa falar infinitamente mais aos nossos corações através de mim nessa manhã. Vem, Senhor, e trata o nosso coração. Vem, Senhor, e trata a nossa alma. Nós estamos ansiando pela cura da nossa alma. Pai, nós estamos clamando a Ti. Te pedindo, Senhor, por direção. Todo esse mês de agosto nós clamamos por direção, ó Pai. Nós pedimos por direção, Senhor. Então começa, Senhor, a nos dar essa direção. Começa a nos mostrar, ó Pai, o que é o melhor do Senhor para cada um de nós. Começa a tratar a nossa alma para que a gente não esteja mais abatida, que a gente comece a nos posicionar, para que a gente comece a caminhar em direção daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que nessa manhã, ó Deus, o teu azeite desça sobre cada um de nós, trazendo cura, transformação e restauração, e trazendo mais do que tudo uma mudança de mentalidade. É por isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia! Agora sim, gente, estava até estressada aqui. Computador que para na hora, a internet que não funciona. Fui dormir 3 horas da manhã resolvendo os BO da vida. Setembro vai ser um mês muito corrido, e até então agosto estava tranquilo, dava para eu cumprir com todos os meus compromissos. Vocês me dão licença, a gente vai precisar de pingar remédio no nariz. E estava até tranquilo, nossa, agora. Na quinta-feira eu trabalhei até meia-noite, cheguei em casa quase 1 hora da manhã. Tá um pouquinho corrido, mas vai ser para honra e glória dele. E já quero deixar aqui o convite, né? Nós vamos fazer uma conferência nos dias 12 e 13 de setembro. Nós vamos falar com o tema metanoia, ou seja, mudança de mentalidade. E eu posso falar com propriedade, né, gente? Que a mudança de mentalidade é o que a gente precisa, porque as bênçãos de Deus já estão separadas para a gente.
E quando a gente não acredita, no entanto, é até isso que nós vamos tratar um pouco hoje, enquanto a gente não acredita que nós somos capazes, a gente nos sabota. Então, muitas das vezes, é aquilo que quem assistiu, eu falei sobre a mudança de mentalidade uma semana, Deus, ele dá a bênção para o povo, ele tira o povo do Egito em um dia, mas ele demora 40 anos para transformar a mentalidade do povo. Então, tipo assim, tem muita coisa na nossa mente que precisa ser mudada, e essa conferência, sem sombra de dúvidas, vai ser uma transformação, vai ser extraordinário, nós estamos preparando algo que realmente venha impactar, está num valor bem acessível, bem simbólico, então, se você sentir no coração, vá, nem que seja um dia só, mas vá. Eu vou colocar o link lá pra gente hoje. E aí é essa que tem sido a minha correria. Tenho que organizar um evento com poucos dias, mas vai dar certo, né? Porque tudo que Deus nos escolhe para fazer, quando Ele coloca no nosso coração, é porque Ele vai nos capacitar. Então não existe impossível para Ele. E a gente tem que, por mais que seja pressionado, por mais que seja desafiador, a gente tem que nos sentir honrados, porque é Ele que nos escolheu para estar fazendo essa missão, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a reinterpretação. A gente usa muito na terapia, na verdade, a reprogramação mental, tá? E aqui a gente vai falar sobre reinterpretação, mas é praticamente a mesma coisa, que é um dos passos mais profundos da nossa cura. Um dos. Na verdade, todos os passos são muito profundos. Para mim, o perdão é o mais dele, e esse aqui é o mais desafiador, porque ele tem que ser sobre vai com Deus, tá? Deus abençoe. Ele tem que ser sobre a repetição, tá? A gente vai precisar de ficar repetindo várias vezes para que aquilo entre na nossa mentalidade e se torna uma verdade. A gente precisa primeiro acreditar para depois manifestar, para depois conseguir. Então, para mim, esse não é o passo mais profundo, mas sim o mais desafiador. Porque muitas das vezes a nossa dor, gente, a gente não está apenas só vivendo, mas é a forma como a gente interpreta aquilo que a gente está vivendo. Então, é a forma como a gente absorve. Às vezes é uma coisa pequenininha assim, e a nossa mentalidade tem a capacidade de transformar ela em algo muito grande. Então, é como se Satanás ele planta mentira em nossos corações através dos nossos traumas, as palavras ditas sobre a gente e sobre as experiências negativas. Então, desde lá de trás, a nossa identidade vem sendo formada por aquilo que foram falados, né? Como que eu explico isso na endoterapia? É como se nós fôssemos um HD de um computador. Ele vem virgem, ele vem vazio, e à medida que as pessoas vão falando as coisas e vão tendo os acontecimentos, nós vamos gravando isso dentro do nosso HD, que é o nosso subconsciente. E através disso, nós passamos a absorver tudo à nossa volta de uma forma diferente, porque é dentro das nossas experiências. Se você veio de pais, por exemplo, que se separaram e houve traição, toda amizade que você tiver, que a pessoa der o mínimozinho de desinteresse, você vai começar a achar que a pessoa está te traindo, que ela já não tem mais. Só que hoje o que a gente vai tratar é que, apesar de todas as mentiras, apesar de todos os traumas e de todos os bloqueios, a palavra de Deus vem como verdade, uma verdade que liberta. Então, a ferida não tem o poder de definir quem somos. A mentira só permanece até quando a verdade é revelada. Por que a constelação ela tem um poder muito grande de transformação, de abertura de caminhos e de cura? Porque a constelação ela traz para a gente a verdade. Aí quando traz para você a verdade, você faz, aquilo tem um lugar dentro de você onde você pode seguir sua vida tranquilo. E em João 8,32 fala, conhecerão a verdade vos libertará. Aqui Jesus, gente, tá dizendo, né, que a lembrança não vai sumir, mas que a verdade vai transformar essa lembrança numa libertação. Para parar de doer e entender que foi como tinha que ser, foi necessário você passar por tudo que você passou,
que isso faz parte da sua identidade, isso faz parte de quem você é. E aí você para de olhar para a sua história como uma história de dor e de tanto sofrimento e passa a olhar de forma mais tranquila. Então, esses rótulos que a gente carrega de tipo, eu não sou amado, eu não sou suficiente, eu nunca vou vencer, eu nasci para sofrer, tudo isso, gente, são coisas que a gente precisa substituir hoje. Em Romanos 12:2 fala: transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui já se diz tudo, entende? Se a gente começar a pegar os nossos pensamentos errados, é como se fosse uma fortaleza. Só que elas são destruídas quando a gente substitui a mentira pela palavra. A mentira pela verdade. Como que a gente usa na terapia? Com frases. Você acorda e fica repetindo as frases. Tipo, eu sou merecedora, eu sou capaz. Principalmente batendo aqui, ó, que dá uma vibraçãozinha no corpo. Aí você fala, eu sou merecedora, eu sou capaz, eu sou forte, eu sou magra, eu sou linda. Coisa que você não se sente que é. E você vai repetindo para gravar isso no seu cérebro. E a gente faz o mesmo com a palavra. Quando você fala, eu nunca vou vencer, Deus vem e fala que você pode tudo naquele que fortalece. Que os planos que ele tem para você são de paz e de prosperidade, não para causar nenhum mal. Quando você não fala que você é amado, ele vem com várias palavras que te amo. Quando você fala que você tem medo, ele cita milhares de vezes na Bíblia sobre o medo, para que a gente não tenha medo, porque ele é com a gente. Então, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente alimenta, aquilo que na qual a gente alimenta, cresce dentro da gente. Por que é tão importante a gente prestar atenção nos conteúdos que a gente consome, nas músicas que a gente consome e nos ambientes que a gente frequenta? Por quê? Porque tudo isso é o alimento da nossa alma. Se você anda com pessoas que só reclamam, a tendência é você ter uma vida frustrada. Por quê? Porque você vai passar só a reclamar. Agora, começa a andar no meio de milionário para você ver se rapidinho você não fica rico. Porque essa mentalidade transforma. Cada passo que a gente dá, a vida vai ficando mais desafiadora, mas você anda com as pessoas certas, você não desiste. Se fosse no ano passado, querido, com toda certeza eu tinha desistido e tinha falado, não vou fazer mais o devocional. Eu devo precisar diminuir a frequência, pela responsabilidade que eu estou carregando agora. Mas desistir, cancelar o devocional já não passou na minha cabeça hora nenhuma. Por quê? Porque agora eu tenho vocês, porque agora eu estou debaixo de uma igreja, aonde eu renovo minha fé dia após dia. Então já não passa na minha cabeça, eu tenho que desistir. Não, já mudei o grau da minha mentalidade. Então a gente vai ficando mais forte a cada desafio, dependendo do tipo de pessoa que a gente anda. Aí você tá num lar onde todo mundo reclama, você só anda onde todo mundo reclama, seus amigos só te ligam para te trazer problema. Cara, não tem o que se fazer, não. Começa a procurar pessoas para orar por você. Eu procuro a Simone, tadinha, tem hora que é só para desabafar, mas eu não chego lá só jogo problema em cima dela e reclamo, não. Eu chego lá falando, olha, tá tudo muito confuso, mas eu preciso da sua oração. Eu vou lá procurando cobertura espiritual. Eu não vou lá só desabafar para quem não pode me ajudar a resolver meu problema. Para de ficar questionando com quem não pode resolver seu problema. Porque aí você está dando brecha para o inimigo, porque você vai lá para desabafar, a pessoa fala, é difícil mesmo, né? Aí você fala, poxa vida, é impossível. Começa a prestar atenção das palavras que saem da sua boca, porque quando você erra, você fala, tá vendo? Eu não presto mesmo não, né? Eu só erro. Tá vendo? Nada dá certo para mim. E mais do que isso, começa a tomar cuidado com o que você fala com as pessoas. É, você não vale nada mesmo. É, você não presta mesmo. Você já está lançando isso na cabecinha da pessoa de que aquilo ali é uma verdade absoluta. Então começa a tomar cuidado.
E aí eu quero te ensinar aqui um exercício e eu vou mandar ele também lá no nosso grupo. A primeira etapa, a gente vai identificar a mentira, a gente vai perguntar ao Espírito Santo qual a mentira que você acredita sobre você. E aí você vai entender se eu não sou amado, Deus se esqueceu de mim, eu sou um fracasso. Aí aqui ainda trouxe, né, Gideão em Juízes 6. Alguém pregou sobre Gideão essa semana. Ele se viu o menor da casa dele, mas Deus via ele como um guerreiro valente. Então, o que a gente precisa fazer? Abrir os nossos olhos espirituais para começar a enxergar como Deus nos enxerga e não como o mundo nos enxerga. Então, o primeiro passo é identificar a mentira. O segundo é encontrar a verdade. Por exemplo, eu não sou amado. A verdade, Jeremias 31:3. Com amor eterno te darei. A mentira, gente, ela não pode nos ferir. Ela pode até nos ferir, mas ela não pode continuar quando a gente escolhe a verdade, porque a verdade traz a cura. A terceiro passo, declare diariamente. Substituir existe prática, ou seja, é pela repetição, é a reprogramação mental pela repetição. Cada vez que a mentira voltar, a gente tem que declarar em voz alta. Eu não sou rejeitado. Eu nem gosto de colocar eu não sou rejeitado, não, porque isso entra na nossa mente. Eu já coloco assim, eu sou escolhido em Cristo. Eu já não fico falando a palavra ruim, eu já só afirmo as coisas boas. E aí eu quero que vocês meditem em Josué 1:8. Medite nesse livro, leia dia e noite para que a gente cumpra tudo que está escrito. Não só nos caminhos prosperarão, você será bem-sucedido. Então você não é as mentiras que contou para você, ou que você acreditou. E a gente não vence essas mentiras no silêncio, mas com a palavra falada. Com a declaração, a gente vai precisar de declarar a partir de hoje. Durante muitos anos, quando eu comecei a fazer essa afirmação para eu poder trabalhar meu merecimento, eu falava assim, eu sou um instrumento de Deus. Eu sou um instrumento de transformação, eu sou um instrumento de cura, eu sou usada por Deus. Eram as 3 afirmações que eu não deixava de falar nenhum dia na minha vida. E aí, às vezes, a gente acha que a gente vai ser um instrumento para grandes coisas. Não, não, não. O devocional com uma pessoa já é algo que Deus está usando. O devocional para ninguém, ele está usando para mim mesmo. Então, é isso que a gente precisa começar a entender. Nós precisamos ressignificar. Então, a reinterpretação não é negar o nosso passado, mas permitir que a verdade de Deus ressignifique a nossa dor, ressignifique o nosso passado e dê um novo sentido para ele. Então, toda cura verdadeira, ela vem pela renovação da nossa mente, ou seja, para a gente ressignificar a nossa mente. Então, não basta apenas a gente sentir. É preciso a gente escolher acreditar na verdade e escolher diariamente, que vai ser a nossa escolha. A nossa alma, ela se torna livre quando a nossa mente, ela se submete à verdade de Deus para a gente. E é isso que a gente precisa começar a enxergar. Começa a orar agora pedindo revelação ao Espírito Santo para expor as mentiras para você tomar consciência daquilo que precisa ser trabalhado. Começa a clamar por libertação desses pensamentos que têm te aprisionado. Declara a palavra de verdade na sua vida. Tira um tempo hoje para orar de uma forma como você nunca orou antes. Porque só assim nós vamos vencer. Eu lembro que teve um dia que eu entrei no meu quarto e eu já comecei a profetizar. Tem coisas que parecem impossíveis, mas quanto mais a gente declarar, quanto mais a gente alimentar nossa fé, mais a gente vai transformar nossa realidade. Para de ficar acreditando nessas mentiras que estão colocando sobre você. A gente precisa realmente romper toda e qualquer barreira agora, para que a gente possa viver o extraordinário. Feche seus olhos e eu quero que você ore junto comigo.
Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer, ó Pai, nesse momento. Te agradecer pelo Senhor não desistir da gente. E eu quero começar, Deus, aclamando já que tudo do inimigo vai começar a cair por terra e vai passar por retirada a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Porque nós somos mais do que vencedores em Ti. Nós somos amados, nós somos povo escolhido, nós somos o povo eleito. O Senhor nos escolheu, ó Pai, e as Suas promessas para nós não são para causar nenhum dano. E sim, ó Deus, para poder trazer paz, harmonia e prosperidade. Pai, que a partir de hoje nós possamos romper tudo aquilo que tem nos travado, todas essas amarras, todas essas correntes, e Deus começar a posicionar como os filhos. Porque hoje a nossa mentalidade se expandiu. Uma vez que a mentalidade se expande, ela jamais pode voltar para o tamanho normal. Hoje a gente tem a certeza de que o Senhor nos ama, de que o Senhor nos escolheu, de que o Senhor tem nos preparado para viver algo ainda mais extraordinário, de que o Senhor não saiu do controle de nada, que tudo que estamos passando, ó Pai, é apenas o Senhor nos treinando, nos preparando para viver o extraordinário do Senhor. Nós somos merecedores, ó Pai, porque o Senhor mandou o teu filho, o teu único filho, para morrer na cruz por cada um de nós, e ali ele levou sobre si a nossa culpa, a nossa dor, o nosso pecado. Então a gente não precisa mais nos sabotar por causa do nosso medo e da nossa angústia, porque no Senhor já foi levado essa nossa dor. A partir de hoje nós vamos nos posicionar como os filhos. Vamos assumir o nosso lugar de filho sobre a mesa. E o Senhor vai começar a nos ungir com um óleo novo, Senhor. Desce sobre as nossas cabeças agora esse óleo que vai curando a ferida da nossa alma, papai. E vai abrindo os nossos olhos espirituais para a gente se enxergar como o Senhor nos enxerga. Para a gente enxergar que o Senhor tem nos capacitado dia após dia para cumprir aquilo que o Senhor quer que venhamos a cumprir. Nos ajude a romper, Pai, toda e qualquer barreira e começar a viver o extraordinário do Senhor aqui na terra. Eu te entrego o nosso tudo, Senhor. E te peço, tenha total liberdade em nosso meio, para falar, fazer e cumprir, conforme o teu querer e a tua vontade. Nos capacite, nos dê visão, nos dê audição, nos dê o sentir, uma sensibilidade de saber aonde o Senhor quer que venhamos. Nos guie nessa jornada, ó Pai. O fim do mês está próximo, hoje é o último dia do nosso mês, ó Pai. É o último dia que clamamos pela direção. Agora nós vamos clamar por algo que o Senhor ainda vai nos entregar. Mas traz essa libertação da nossa alma, para que a gente possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É por isso que oramos e pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Gratidão por sempre estarem comigo, independente desse tempo de loucura, vocês são extraordinários. Deus possa nos abençoar e nos guiar nessa manhã extraordinária. Pense com carinho sobre a conferência. Eu estarei lá no sábado, vou falar justamente sobre essa mudança de mentalidade, sobre o nosso posicionamento para que a gente possa alcançar as bênçãos de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai nos preparar para viver algo incrível. E que Deus abençoe, que você faça um extraordinário dia. E que, se Deus quiser, a gente vai estar juntinho amanhã, às 6:30 da manhã. E amanhã eu tenho novidade para poder contar para vocês, mais um testemunho. Então, venha, vamos alimentar o nosso espírito para a gente romper essas cadeias que têm tentado nos paralisar, para que a gente possa nos posicionar e alcançar a graça, o favor, as nossas promessas, os nossos milagres em Deus. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, até amanhã, às 6:30 da manhã.